Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos dar continuidade ao tema File API. E nessa segunda aula eu vou explicar passo a passo para vocês como a gente consegue selecionar, acessar e obter informações de cada arquivo. Para quem não viu então a primeira aula sobre esse tema, eu recomendo que assistam. Lá nessa primeira aula eu falo rapidamente sobre o que é o File API, por que ele surgiu, qual a maior motivação. Falo também dos principais objetos, ou seja, faço uma breve introdução do File API e qual é o projeto que a gente vai desenvolver ao longo desse conjunto de aulas. Também gostaria de pedir para vocês a participação no canal e no blog, compartilhando, curtindo e principalmente se inscrevendo no canal e postando comentários, caso vocês tenham dúvidas, algumas sugestões, algum outro comentário. Não deixem de postá-lo lá, porque esse canal ele foi exclusivamente feito para vocês, ok? Então, começando a aula de hoje, em primeiro lugar eu vou mostrar qual é o resultado que a gente pretende chegar aí ao final dessa aula. Então eu vou abrir aqui o navegador. E esse aqui é o nosso projetinho que eu havia comentado lá na primeira aula, que é a galeria de imagens, né? Então o nosso objetivo aqui, em primeiro lugar, é construir primeiro essa área aqui, esse painel, com a possibilidade aqui de ter um campo de seleção, onde eu vou poder selecionar as imagens que eu quero. Uma atenção aqui que ele já vem selecionado com o tipo ficheiros de imagem. Posso selecionar aqui um ou N arquivos, vou selecionar dois aqui, clicar em abrir. E automaticamente ele tem que me exibir as informações de cada arquivo que eu selecionei aqui no meu painel, tá? Então aqui o que eu vou exibir no final da aula, né? Aqui tanto o nome do arquivo como também o tamanho aqui do arquivo, ok? Então é esse o resultado que a gente pretende chegar aí no final dessa aula 2. Vamos agora ao nosso projeto, utilizando aqui a plataforma Cloud9. Eu já tenho aqui o meu arquivo aberto, que é o file api.html, e é aqui que a gente vai fazer a nossa implementação. Em primeiro lugar, nós vamos construir aqui o nosso painel, né, que é a parte visual. Então aqui eu já havia preparado um código e basicamente o que a gente vai usar são os componentes nativos aí do framework Bootstrap. Tá? Então aqui eu tenho toda a região, basicamente, né? Então eu tenho uma linha aqui, o ID File Zone, que é um indicativo aqui dessa nova área. O que tem de ponto de atenção aqui importante, né? Então a questão do painel, eu estou utilizando um painel com esse estilo aqui Danger, que fica na cor vermelha. O meu painel ele vai ter um título, que é a galeria de imagens, e vai ter o corpo dele. E dentro desse corpo aí do painel é onde a gente vai colocar aquele campo, que é um campo do tipo File, onde vai ser permitido a gente clicar no botão e selecionar os arquivos, tá? E logo abaixo aqui dessa minha área de galeria, eu tenho dois elementos aqui, que são duas outras regiões, na verdade. Uma região onde eu vou apontar erros. Esses erros aqui eu vou comentar com vocês aí nas próximas aulas, como que a gente captura e exibe. E aqui a área Image List, que é onde a gente vai apendar as informações de cada arquivo que a gente selecionou, tá bom? Então esse é o ponto de atenção. Um outro ponto de atenção aqui também é com relação ao tipo de input que a gente vai usar. Então para a seleção dos arquivos a gente está usando o input do tipo File. Então aqui a gente tem tipo File, estou definindo um ID para ele. Pontos importantes aqui, eu tenho o meu atributo accept, que é do tipo imagem. Esse atributo do tipo accept é o que vai permitir lá que quando você clica no botão, ele já pré-selecione qual o tipo, qual o MIME type de arquivo que por padrão você pode selecionar, tá? Porém, você pode selecionar outros tipos também. É justamente por isso que no JavaScript, ao longo das aulas, eu também vou fazer um controle lá do MIME type para permitir que somente a gente exiba arquivos do tipo imagem. E aqui um atributo interessante, que é esse multiple aqui. Sem ele, se nós não colocarmos esse atributo, ele por padrão vai permitir a seleção de um único arquivo por vez.
E se eu incluir esse multiple aqui dentro dessa minha tag input, ele vai permitir mais de um arquivo. Então, justamente como o objetivo aqui é permitir seleção de múltiplos arquivos de uma única vez, então a gente vai usar esse atributo aqui. E foi criado, na verdade, um estilo diferenciado aqui para esse input. Não estou utilizando o padrão do Bootstrap Studio. E aqui em cima nós vamos então incluir o nosso estilo. Aqui no começo, aqui dentro do cabeçalho. Então aqui nós vamos colar o nosso estilo. E basicamente ele tem alguma definição de estilo aí para o campo do tipo file, para ficar da forma como é apresentado aqui, tá? Com o botão aqui do meu lado esquerdo e aqui o indicativo de quantidade de arquivos selecionados. Ok, então criado aí a nossa parte visual, que é o nosso componente de galeria de imagens, e a parte de estilo, nós vamos agora para a parte do JavaScript, que é a parte que vai controlar todo esse processo, tanto de seleção como acesso aos arquivos e a obtenção das informações. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter como atenção é capturar. Deixa eu só abrir a tag script aqui. Pronto. Então, o primeiro ponto é a gente capturar aqui os elementos, né? Definir variáveis, e cada variável dessa vai conter o elemento lá que faz parte lá do meu painel de galeria de imagens. Então, eu vou capturar a parte do meu input, que tem um ID definido como load file, a região lá onde eu vou fazer o append, que representa lá a tag div e com ID definido como image list, e aqui o meu error list, que eu não vou usar agora, mas já vou deixar ele definido aqui no meu código. Na sequência, a gente vai criar escutas de eventos. E eu vou explicar para você para que vai servir isso, né? Nós vamos escutar o evento change, que é o evento que é disparado no momento que eu clico no botão de seleção de arquivos, tá? Então eu vou associar esse evento change ao elemento load file, que é o elemento que representa lá o meu input do tipo file. Então nós vamos fazer isso aqui embaixo. Vou colar o meu código aqui de verificação. Aqui o que acontece? Tem navegadores, por exemplo, o navegador Internet Explorer abaixo da versão 8, incluindo a 8, que não é compatível com essa adição aqui de escutas de eventos, usando o ADD Event Listener, tá? Em contrapartida, quando você usa o IE, ele é compatível com essa forma de atachar eventos, que é o Attach Events, tá bom? Então aqui, para manter a compatibilidade, eu vou adicionar essas escutas para ser compatível aí nas duas frentes aí, né? Que é a frente Internet Explorer abaixo da 8 e o restante dos outros navegadores, tá bom? Então aqui eu faço uma checagem rápida. Lembrando aqui da associação que eu faço, né? Eu estou capturando, o objetivo aqui é capturar evento relacionado, associado ao meu input do tipo file. Então justamente aqui, ó, load file, tá? Então aqui eu coloco load file.add event listener. Então se o navegador for compatível com o uso do add event listener, eu vou fazer a adição aqui da escuta. Como que eu faço isso? Load file.add event listener. Aqui no primeiro parâmetro é o evento, aqui no caso é o evento de change, e o segundo parâmetro é o meu callback, a função que eu vou chamar e que vai ser disparada com o evento, tá? Que vai ser chamada a partir do disparo do evento de change. E a função que nós vamos utilizar aqui é o file action, tá bom? E contrapartida para os navegadores, como eu disse abaixo aí do Internet Explorer 8, incluindo o 8, a gente vai fazer uma checagem aqui, loadfile.attach event, e aqui fazer a inclusão da escuta, loadfile.attach event. Aqui tem uma diferença, então aqui é onChange, na verdade, está errado. Diferente daqui que eu coloco só change, aqui é onChange.
e a mesma sistemática aqui, um callback, onde eu vou chamar a minha função fileAction. Então, definido aí as escutas, incluindo as escutas para o evento de change, agora a gente vai então implementar a função fileAction. A função fileAction, ela vai ser responsável pelo quê? Em acessar esses arquivos que foram selecionados e chamar uma outra função para renderizar e obter essas informações desses arquivos. Tá? Então, o parâmetro do fileAction aqui, ele é um object e na verdade ou ele é um file object ou é um file list. Tá? Então, esses dois objetos fazem parte aí do File API e foi conforme eu comentei lá na nossa primeira aula. Então ele recebe, no momento que se dispara o evento de change, ele já me traz então esse objeto. E aqui eu capturo esse objeto aqui. Eu estou definindo uma variável chamada files, que vai receber o object.files. Então eu consigo acessar os arquivos a partir dessa propriedade aqui, vamos dizer assim, né? Que é uma lista de objetos do tipo file. Tendo essa possibilidade aqui nessa variável, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma interação, vai utilizar, por exemplo, um for para percorrer os itens dessa lista e cada item, óbvio, que representa um arquivo. E por consequência, cada arquivo vai ter aí, vai ter a possibilidade de a gente capturar as informações básicas, como o tamanho do arquivo, o nome do arquivo, data da última modificação, por exemplo, tá bom? Incluindo também o MIME-type, o que é importante. Então aqui nessa variável files eu vou ter essa lista então de objetos do tipo file. Então aqui a gente já consegue acessar. Então, como o objetivo da aula é selecionar, a gente já viu como seleciona. Acessar, a gente já viu como acessa, que é aqui capturando o ponto files. E na sequência a gente vai mostrar como obter as informações desses arquivos, tá? Então aqui embaixo, como eu comentei, eu tenho o meu for. Então, a partir do for aqui, eu vou fazendo uma interação, vou navegando entre os file objects. E para cada file object que eu for percorrer, eu vou chamar essa função aqui chamada add_item, passando então a minha referência ao arquivo corrente, o arquivo que atualmente aqui foi recuperado do for, para justamente a gente obter as informações do arquivo e exibir, renderizar essas informações lá na minha página web, ok? Vamos agora então mostrar a implementação desse add_item aqui. Parte dessa implementação do add_item já consta lá nas aulas onde eu falo sobre drag and drop. Então, na verdade, não com essa nomenclatura ou com esse mesmo nome de função. Porém, então aqui a gente tem a definição da função add_item. Ela tem como parâmetro então o arquivo corrente, aqui a variável current file. O que basicamente eu faço aqui? Eu crio um elemento div para cada arquivo que eu selecionei. Então, eu crio um elemento div. Vou utilizar então, associar esse elemento div a essa classe, que é uma classe que faz parte do Bootstrap, do framework Bootstrap. E aqui eu estou fazendo uma composição, né? Na verdade eu estou utilizando essa variável content para concatenar todo o HTML que a gente vai associar ao elemento div. Existe uma forma mais, não sei se mais correta, mas de se utilizar algum mecanismo de template. A gente não está utilizando isso aqui, mas a minha sugestão seria utilizar. Então aqui dentro dessa parte de concatenar o HTML, o que a gente tem de importante, né? Como a gente consegue obter informações do arquivo. Então aqui eu posso obter, por exemplo, via propriedade name, o nome do arquivo. Então eu utilizaria aqui o current file, que é referência ao meu arquivo, .name. E aqui a gente tem como obter o tamanho aqui, fazendo a mesma coisa, current file, só que agora usando a propriedade file, a propriedade size. E eu uso uma função que eu encontrei lá no Stack Overflow. Essa função chamada human file size, ela permite a gente exibir o tamanho do arquivo seja em kbytes, em megabytes, em gigabytes, tá? Por padrão, quando a gente usa o size, ele me retorna em bytes. Então essa aqui é a função. Eu não vou entrar no mérito de explicar essa função, mas basicamente ela permite você
exibir informação de tamanho do arquivo fazendo uma conversão decimal ou uma conversão binária. E aqui embaixo então nós vamos incluir a definição dessa função. Vamos colar a definição da função aqui. Human File Size. Pronto, então aqui só voltando à parte de concatenar, quando chegar aqui no final, a minha variável content vai conter todo o HTML que eu quero exibir, que eu quero fazer o append lá na minha galeria. Na sequência eu associo esse HTML à minha tag div que eu acabei de criar. E por último eu vou fazer o append desse div contendo todo esse HTML, na minha área lá, na minha tag ImageList, que é justamente, se você ver aqui um pouquinho mais para cima onde a gente criou o nosso componente, é justamente aqui nessa área, tá? Então ele vai fazer o append de vários elementos div aqui, nessa região aqui entre a abertura e fechamento dessa tag, exibindo isso lá para o usuário final, ok? Bom, então aqui a gente encerra a parte de codificação. Então agora nós vamos ver como é que ficou o resultado disso no navegador. Vamos clicar aqui em rodar. Vamos abrir o nosso projeto. Renderizar a página. Então aqui a gente tem a nossa galeria de imagens com o input de seleção de arquivos. Vamos selecionar aqui mais de um arquivo, clicar em abrir. E automaticamente ele vai exibir então aqui no formato de lista, né, usando o append, o primeiro arquivo. Então aqui eu tenho o nome do arquivo, o tamanho em kbytes, e aqui o segundo arquivo, tamanho em kbytes, com possibilidade, por exemplo, de eu fechar, tá bom? Bom pessoal, então o que nós aprendemos nessa segunda aula foi selecionar arquivos, acessá-los e na sequência obter informação dos arquivos e exibi-los no navegador do usuário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E não se esqueçam dos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.